gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal. A história de hoje é linda, emocionante, de superação. Tem também muita tristeza, mas claro, com muito amor envolvido. Eu sou Simone Bruns e hoje eu vou contar mais uma história de amor. E se você é como eu e deseja espalhar amor para todos os cantos, então conecte o seu coração com o meu, dando um like e compartilhando esse vídeo, para que a gente possa atingir e inspirar mais e mais pessoas. Eu tenho um carinho muito especial por essas duas personagens dessa história. Na verdade, não será a primeira vez que irei contar a história deles, será a segunda, porque a primeira foi no casamento deles. Para quem não sabe, eu sou celebrante de casamentos profissional. E nesse caso, foi muito mais especial ainda, porque foi meu primeiro casamento como celebrante. Eles me deram a honra e a confiança para que eu pudesse começar com a minha missão, que é contar histórias de amor. Mara e Valdir, um casal que se reencontrou nessa vida. Sim, eu ressalvo reencontrou, porque quem conhece a Mara sabe que é uma pessoa extremamente espiritualizada e ela tem convicção que eles são almas gêmeas. Mara Carvalho nasceu em 1960. Cresceu até os 12 anos sem saber que tinha uma doença hormonal, a tireoidite de Hashimoto, o que a fez parar de crescer a partir dos 5 anos. Engordou muito, não brincava como as outras crianças, até que aos 12 anos, uma pessoa próxima na época desconfiou e sugeriu aos pais para investigarem. E descobriram que ela realmente tinha essa doença. E aí sim, começou um tratamento adequado. Uma curiosidade é que ela, aos 5 aninhos de idade, um belo dia ela sumiu, desapareceu, ninguém sabia onde estava a menininha. E daí foram procurar e viram ela saindo da igreja. Ela tinha ido assistir a missa com 5 aninhos. Aí nem ficaram brava com ela, acharam até bonitinho. Depois a Mara viu que isso já era uma indicação do que ela foi em outras vidas. Mas isso aí é assunto para outro momento. Sua difícil jornada começa quando era uma criança. Lá, aos 12 anos, quando teve que ficar 15 dias internada, sozinha no hospital, para tratar daquela doença. Apesar de todo o desconforto, coisas desagradáveis que é ficar no hospital, diversos exames de sangue diários, mas lá a tratavam e cuidavam muito bem. Aquela garotinha, na hora de receber alta, não queria ir para casa, porque, na verdade, em casa não era bem assim. Tinha um pai bipolar, que oscilava e era às vezes agressivo. Imagina uma criança de 12 anos preferir ficar no hospital do que em casa. Aos 14 anos, sua mãe sofreu um AVC hemorrágico e ela, por ser a filha mulher mais velha, é que tomava conta da mãe. E foi assim por 30 anos. E foi tolhida sua adolescência e juventude por conta disso. Mara Carvalho é psicóloga, pesquisadora, terapeuta floral, numeróloga, escritora, youtuber. Sua jornada também deu a missão de ser mãe, filha, avó, esposa e amiga. As missões de uma pessoa nem sempre são fáceis. Para Mara foi assim. Sua trajetória, como vocês já viram, desde pequena já teve muitos altos e baixos, que só quem a conhece de perto pode ter uma ideia. Quem a conhece de perto e quem leu o seu livro. Missão Amor, o encontro final entre duas almas gêmeas. E quando for lançado, não deixem de ler, porque é impossível contar tudo aqui nesse vídeo. É muita informação, muita mesmo. Mara passou por um casamento infeliz por 15 anos, que chegou ao fim. Desse casamento teve 3 filhas.
Mara passou pela sua emergência espiritual e percebeu sua busca pela sua alma gêmea. E começou também a desenvolver mais seus dons espirituais, que já tinha desde criança, mas não percebia. Quando as filhas já estavam maiorzinhas, Mara, que já havia se formado em psicologia, passou num concurso público para atuar como psicóloga na prefeitura, mas em Cotia. Ela morava em Santo André, 50 quilômetros de distância. Nessa época, ela também já dava um curso de ciências terapêuticas em Blumenau, em alguns fins de semana. Imaginem só o desgaste dela, físico, financeiro, emocional, pois seu trabalho na prefeitura tinha pouca estrutura e era desvalorizado, pois ganhava muito pouco. Sua vida financeira ia de mal a pior. O que ganhava mal dava para pagar o combustível. O ex-marido pouco ajudava com as filhas. Em dezembro de 2004, resolveu arejar a cabeça e entrou numa sala de bate-papo da internet. Lá, começou a conversar com um homem chamado Valdir, que muito lhe interessou. Começaram a se falar todos os dias, depois por telefone, e assim começou a ter uma sensação de que com aquele homem ali iria ficar para o resto da sua vida. Apesar de não ter visto nenhuma foto dele, ela o imaginava como seria um homem de óculos, meio ruivo, nem muito magro, nem muito gordo, até a maneira de se vestir ela imaginava. E um dia, numa dessas conversas, ela pediu que ele colocasse uma foto. E quando ele mostrou, ela se arrepiou toda. Era muito parecido com aquele homem que ela havia imaginado. Em suas conversas, foram percebendo cada vez mais afinidades. Ele também separado, também com 3 filhos. Aí Mara, numeróloga como é, pediu o nome completo e a data de nascimento dele. E então, pimba! Almas gêmeas! Estava explicada tanta afinidade. Até que Mara e Valdir marcaram um encontro, pessoalmente, num shopping. Quando ela o viu, pôde sentir seu sofrimento. Ele também estava numa jornada muito difícil. Mas, ao primeiro toque de mãos, ela o reconheceu. Reconheceu aquela alma que tanto buscava. Uma conexão profunda. Depois desse dia, nunca mais se separaram. O desejo de estarem sempre juntos era muito mais forte. O tempo foi passando e eles se conhecendo cada vez mais, se descobrindo cada vez mais. Coisas de almas gêmeas. Até nos problemas familiares e dificuldades financeiras se identificavam. E vou te falar, viu? Foram muitos. Mas ambos superando todos os percalços juntos, um apoiando o outro. Nesse meio tempo, Mara foi percebendo alguns comportamentos estranhos do Valdir, que lhe deixavam com a pulga atrás da orelha. Mas foi seguindo a vida ao seu lado, pois mesmo assim o amor, a ligação deles falava mais alto. Foram muitas mudanças de casa, de cidade, saúde, nascimentos de netas, dívidas, mais desentendimentos com as famílias e eles sempre juntos. Valdir, sempre companheiro, dizia que estava ao lado dela e que tudo iria passar. Certo dia, Mara, em seu trabalho com a psicologia, caiu em suas mãos um questionário para a identificação de transtorno do espectro autista e resolveu responder, pensando como se fosse o Valdir. E ela ficou chocada com o resultado, que deu sim. No dia seguinte, ele viu no computador esse questionário e também resolveu responder por ele mesmo. E mais uma vez se confirmou. Um transtorno de grau leve chamado Síndrome de Asperger. Acho que é assim que fala. Mara ficou triste, claro, mas ao mesmo tempo aliviada, porque ali explicaria todos aqueles comportamentos estranhos dele. Enfim, aos poucos suas vidas foram se ajeitando.
Em 2019 foi um ano que começaram grandes acontecimentos. Dívidas sendo quitadas já haviam se estabilizado em seu lar do Cilar, em Cotia, e então chegou a hora do sim. E foi aí que eu entrei com a minha contribuição como celebrante. Finalmente eles puderam celebrar o seu amor e se casaram no civil, no dia 26 de janeiro de 2019, depois de 14 anos de união. Um parênteses aqui é que Mara havia já recebido uma orientação espiritual de que ela desencarnaria antes do Valdir e que por isso seria bom eles se casarem para assim o Valdir ficar resguardado, porque ele não trabalhava mais. E então os pombinhos se casaram. Foi o dia mais feliz de suas vidas. Se tornaram oficialmente, pela lei dos homens, marido e mulher. Isso me faz lembrar as palavras que cada um disse em relação ao outro quando se encontraram a primeira vez. Valdir disse que foi amor à primeira vista. Mara, que somos almas gêmeas. Em novembro de 2019, abriram a Casa Flor, um projeto muito sonhado por eles, um núcleo de saúde integrativa com outros profissionais para poder atender muito mais pessoas. Valdir ajudou em tudo nesse processo. Em meados desse mesmo ano, Mara, às vezes, quando olhava para ele, vinha uma informação da espiritualidade de que ele, dali a pouco, não estaria ali mais com ela. Ela não entendia porque a informação que ela tinha antes era o oposto, que ela iria antes. Então, seguia a vida. Também em 2019 nasceu o canal do YouTube, dela e de sua parceira Márcia Rodrigues. Um canal iluminado, chamado Dicas para uma Boa Ascensão. Depois eu coloco aqui na descrição o canal para vocês poderem seguir e acompanhar. Em 2020 veio a pandemia. Mara foi dispensada do trabalho na prefeitura por causa da pandemia e ficou muito mais tempo em casa com o marido. Nessa época, a relação deles só se intensificou, se davam muito bem. E a Casa Flor mudou de lugar. E o Valdir, com um senso de urgência e muita disponibilidade, ajudou mais uma vez em tudo. Pinturas, reformas e várias coisas. Queria deixar tudo organizado e funcionando direitinho. Em 2021, ambos pegaram a Covid. Mara, com suas limitações de saúde, ficou bem. Mas Valdir, que tinha uma saúde de ferro, nunca ficava doente, começou a só ir piorando. Aí teve que ser internado, mesmo com todas as providências médicas, tratamento preventivo, vitaminas, ele não respondia às medicações. E dia 2 de abril, ele foi entubado. Exatamente no mesmo dia em que se conheceram, só que 16 anos depois. E então, voltava e vinha à sua mente a todo momento aquela possibilidade de que ele não estaria mais ali em breve. Foi muito difícil, pois sua parte humana ainda queria acreditar que ele iria melhorar e voltar para casa. Orava muito, muitas pessoas foram mobilizadas e começou uma corrente enorme de orações. No dia 13 de abril, à noitinha, sozinha em casa, por volta das 6:30 da tarde, recebeu uma orientação espiritual para falar com ele. Mara se aquietou e começou a falar, dizendo que ela estava bem, que se ele precisasse ir, que fosse, ela estaria bem, amparada e continuaria com a missão deles. E esse dia foi dormir mais cedo. Às 9 horas, toca o telefone. Era a assistente social e a chamou para ir até o hospital. Mas lá já soube que o seu amor, sua alma gêmea, tinha partido. Perguntou ao médico a que horas tinha acontecido e o médico disse que por volta das 6:30 da tarde. A mesma hora em que ela o entregou à espiritualidade. No reconhecimento do corpo, ela viu uma fisionomia muito mais serena do que toda a sua vida. Mara soube que houve uma reunião
na espiritualidade em que foi decidido que ele iria antes, para que ela pudesse terminar sua missão e não precisar mais reencarnar. Mara sofreu muito pela perda do seu amor. Chorava muito, por dias, todos os dias. Foi muito difícil ficar em casa sozinha, sem ele. Mas depois de algum tempo, recebeu mensagens dele e depois por ele, de que ele estava bem, encaminhado. Ela começou a se sentir muito nutrida pela presença dele. E com isso começou a aceitar melhor a sua partida e seguir com sua missão. Como ela mesma diz, se você não se encaixa nesse mundo, saiba que você nasceu para fazer um mundo diferente. E é isso que ela faz todos os dias. Foi nessa época que ela começou a escrever o livro que eu falei, contando toda essa linda história, todos os detalhes, todas as vivências, experiências, os próximos acontecimentos, as mensagens e contatos espirituais dele. Foi tudo lindamente transcrito pela Mara. Então, para eu não dar mais spoiler aqui, eu deixarei a você essa emoção ao ler o livro quando for lançado. Porque é uma história digna de um livro de amor, mas é uma história real, espiritual, emocionante, do encontro de duas almas gêmeas. Gostou? Se inspirou? Então deixa o seu coraçãozinho dando like e compartilhe esse vídeo para que a gente possa inspirar mais pessoas. E comente aqui o que você acha, o que você acredita. Você acredita em almas gêmeas? Comente aqui porque eu vou adorar, eu amo ouvir e contar lindas histórias de amor. Beijos de luz e até o próximo vídeo!